Amigo assinante da TV Brusque, estamos voltando com o programa Derlei Silva, aqui no canal 21, hoje recebendo a visita de Valdir Riffel. Valdir Riffel é presidente da Associação Catarinense de Intercâmbio e Cultura, a ACIC. A ACIC, que juntamente com as autoridades dos municípios de Brusque e Guabiruba, vai recepcionar a partir deste dia 30, 78 pessoas que vêm da Alemanha. 78 pessoas, 32 autoridades, mais 46 integrantes de um coral, enfim, pessoas que vêm aqui para trazer muita informação e quem sabe até alguma situação econômica positiva para a nossa cidade. Nas áreas da economia, da cultura, da política, fatos importantes poderão acontecer aqui a partir deste dia 30 até o dia 10 de novembro. Valdir Riffel, é um prazer tê-lo mais uma vez aqui no programa na TV Brusque. Prazer é todo meu, agradeço pela oportunidade de estar novamente aqui na TV Brusque e divulgar alguns aspectos sobre as visitas que nós temos nos próximos dias, semanas até, de dois grupos que vêm da região de Baden, do estado de Baden-Württemberg, da Alemanha. Valdir, essa visita me parece que já estava programada há algum tempo. Sim, nós estamos trabalhando na programação dessa visita desde o início do ano. Nós temos dois momentos. Uma vez nós temos a visita do coral de Neudhardt, que vem se apresentar em Guabiruba. No dia 1º de novembro vão cantar a missa das 10 horas da manhã, lá na Capela São Cristóvão, no Aimoré. E no dia 2, também às 10 horas da manhã, vão cantar a missa às 10 horas, como eu já falei, na Matriz de Guabiruba. Esse coral ele é composto de membros que na época, quando o nosso coral de Guabiruba, o Cristo Rei, foi para Karlshof Neudhardt participar dos 200 anos de aniversário da mudança da cidade, eles estão tendo agora a contrapartida dessa visita que foi feita na época, e esses membros do coral vão ficar todos em casas de famílias. Isso para estreitar mais ainda os laços de amizade, que já são enormes, que já são muitos, graças a Deus. Está funcionando muito bem essa parte cultural, essa parte de amizade, de familiares, de troca de intercâmbios, isso tudo está caminhando muito bem. No outro momento nós temos a delegação oficial, que é composta por autoridades da área política, da área econômica, da área educacional, meio ambiente, tecnologia e também cultural. E ali nós temos bastante trabalho pela frente, que nós organizamos eventos diários e vários eventos diários, desde visita de empresas até reuniões com grupos de trabalho, até porque essa comitiva ela é composta por vários segmentos da nossa sociedade e dentro deles vem de Baden-Württemberg, de Stuttgart, vem pessoas do Ministério da Economia e Finanças e também vem um pessoal de Karlsruhe, que é da Associação Comercial e Industrial. Então a gente está dando um foco mais forte nessa visita na área comercial, na área tecnológica, na troca de intercâmbio de possivelmente de professores entre o Unifeb, entre o Karlsruher Institut für Technik, ou também o Fraunhofer Institut, que também vai se fazer presente. Quer dizer, estão vindo pessoas de alto nível e que nós precisamos tirar nesses poucos dias que nós temos. Por isso a programação é bastante apertada, o máximo que nós conseguimos para, a partir desse momento, aprofundarmos mais o trabalho na direção econômica, tecnológica e de pesquisa. Dessas áreas que você acabou de colocar aqui para a gente no programa Estúdio Mais aqui da TV Brusque, qual a área que você entende, Valdir, será mais contemplada do ponto de vista da discussão e da possibilidade de se
chegar a um denominador no sentido de trazer algo de mais positivo? É na área econômica, no intercâmbio, nessa questão envolvendo as universidades? Ou são todas, estão no mesmo nível aí de interação? Eu diria que nós temos alguns programas, alguns projetos já iniciados, um dos quais é o do meio ambiente e climático, que vai ser assinado o convênio no dia 30 à noite, na recepção, pelo prefeito de Brusque e pelo presidente do Conselho Regional de Karlsruhe. Isso já é um fato, esse projeto já existe, ele já está em andamento. Também no início do mês de novembro teremos uma delegação aqui em Brusque, justamente para dar sequência a esse projeto que já iniciou. Teve em junho passado um grupo de pessoas da Fundema e da Unifeb em Karlsruhe para preparar esse projeto em conjunto com o pessoal da Alemanha. O que você pode adiantar desse projeto aí de meio ambiente? O que ele... Aliás, até ele vem muito se encaixa bem no momento que a gente passou aí mais um susto e não terminou ainda, parece, em relação às cheias, né? Mas o que ele tem a ver de meio ambiente e o que é possível adiantar que você tem conhecimento? Ele tem que a ver com o meio ambiente como um todo. Isso quer dizer, como nós devemos no futuro projetar nossas cidades, como nós temos que projetar as ruas, as estradas, os esgotos, toda a infraestrutura necessária de uma cidade para que se evite danos maiores causados pela natureza. Por isso que temos que cuidar e preservar o meio ambiente para evitar possíveis catástrofes e também o meio ambiente como um todo, a questão da poluição, a questão do tratamento de efluentes. Tudo isso vai ser tratado dentro desse projeto. A ideia, mais ou menos, é passar informações, experiências da Alemanha para o Brasil, porque nós não temos muita experiência para repassar para a Alemanha, penso eu. É isso, a tecnologia de meio ambiente alemã? Sim, em partes. Porque nós também temos projetos que funcionam, e funcionam bem, e nós estamos numa área no Brasil onde a gente tem, no decorrer dos tempos, sempre uma repetição de alguma cheia, de deslizamentos de terra. Temos alguns problemas que nunca podemos garantir que a natureza nos deixe impune, mas quando mais se abusa dela, mais facilmente ela pode vir a nos prejudicar. Então, quanto mais se prevê, mais se precaver nesse sentido, melhor para todos. E esse projeto é justamente para trabalhar nessa direção, em cuidar do planejamento, de mobilidade, tudo que tem a ver com o meio ambiente. Esse projeto ele tem como base de trabalho. Eu me recordo que em 2013, quando a última comitiva esteve aí no aniversário de Karlsdorf, 200 anos, nós visitamos aí uma empresa que tinha um trabalho de pesquisa muito forte em relação à energia solar. E lá na Alemanha, naqueles trajetos que a gente passou por lá, vimos uma coisa muito forte que hoje a busca pela energia eólica, né, como fonte de energia e, como disse antes, a solar. E foi dito, me recordo naquela oportunidade, que a Alemanha, a Europa, tem uma dificuldade grande em relação ao sol, né, diferentemente de um país tropical como o nosso, né? Certo. Quer dizer, aqui eles têm muito mais, nós temos muito mais condições do que eles lá, e eles estão muito mais à frente do que a gente. Talvez até pela necessidade, e como o sol é mais escasso, o esforço tecnológico e de pesquisa tem que ser mais forte. Isso é natural do ser humano, que quando a coisa é mais fácil, ele aplica menos esforço. Eu acredito muito nisso aí, e acho que todos nós cidadãos, não importa a classe social, não importa o credo, não importa a raça, todos nós temos que se preocupar com o meio ambiente, porque todos nós vivemos nesse ambiente. Então todos nós temos que cuidar. Nós vemos hoje que nas cidades grandes, os rios são verdadeiros esgotos. Não se precisa fazer isso.
muitos países no mundo afora, não só a Europa Central, provaram que nos anos 50, 60, 70, eles poluíram também os seus rios, e hoje esses rios estão limpos, estão sanados, tudo com projetos de pesquisa, de tecnologia que foi aplicada justamente para fazer o tratamento dos efluentes, e isso tudo melhora a qualidade de vida. Isso é um investimento, isso não é um gasto. Então a gente tem que ver isso sempre com um certo otimismo, mas também com a preocupação em parar de poluir. Nós, cidadãos, temos que iniciar com esse trabalho. Nós não podemos esperar as autoridades nos fazerem por nós. Nós somos o país, nós somos a cidade, nós somos a região. E nós temos que agir para que isso aconteça. Ô Valdir, voltando ainda a esse tema relacionado ao meio ambiente, esses convênios aí do meio ambiente, que já teve presença de pessoas aqui de Brusque, inclusive da Fundema, lá na Alemanha, agora no final do ano estarão vindo para cá, o ano que vem voltam os brusquenses para a Alemanha. Esse é um progresso não de agora, isso já tem, esse tipo de contato relacionado ao meio ambiente já foi feito antes, nessas visitas que as comitivas de Brusque e Guabiruba fizeram à Alemanha? É fruto disso também? É importante frisar que este projeto, ele não tem nenhum custo para a cidade de Brusque ou para cidades parceiras. O projeto em si, ele consiste no seguinte: o governo alemão, ele elaborou um projeto e localizou 50 cidades no hemisfério sul para acompanhar o clima e o desenvolvimento do meio ambiente. Todas as despesas que ocorrem dentro desse projeto são todas cobertas pelo governo federal da Alemanha. Tanto assim que quando o pessoal da Fundema, as pessoas da Unifeb vão para a Alemanha, eles têm toda a despesa paga por esse projeto pelo governo federal alemão. Da mesma forma, início de novembro nós vamos ter pessoas da região de Karlsruhe ligadas a esse projeto aqui, junto com a Fundema e com a Unifeb, também tem todas as despesas pagas e todo o projeto financiado, pago, não financiado, pago pelo governo federal. Isso é muito importante. E eu me arrisco a dizer que Brusque foi contemplada somente porque tem a parceria com a regional de Karlsruhe. Senão, com certeza, não estaria nesse pacote, nesse projeto. Então, isso nos orgulha muito. E aí, então, é uma consequência dessa ligação que não é feita de hoje, de há muito tempo. Sim, sim. É uma sequência de passos. A gente sabe que esses projetos, seja ele de cunho educacional, cultural, econômico, enfim, são projetos que nascem de uma ideia e que demoram um tempo para amadurecer e depois para aplicar ele e para fazer com que ele realmente aconteça e que traga resultados para a sociedade. Agora, o telespectador pode estar se perguntando, assistindo a esse programa, porque você disse há pouco que não vai haver custo nenhum para a cidade de Brusque em relação a um projeto dessa natureza relacionado ao meio ambiente. Agora, qual é o propósito da Alemanha de investir no Brasil numa situação em que hoje a gente vê que a economia mundial tem problema, o Brasil hoje está mais do que claro aí que está vivenciando um momento de angústia, né, na economia, a Europa tem passado por isso, talvez agora um pouco mais amenizado a situação, mas qual é o interesse do ponto de vista econômico da Alemanha, se é que tem algum, em investir numa situação em outro país relacionada ao meio ambiente? Eu acredito que quanto antes se inicia um trabalho desse, mais barato ele se torna e mais rápido vem o resultado. Tem custo, nós sabemos que tem. Na minha opinião, a Alemanha está fazendo isso porque ela sabe que se nós não cuidarmos do meio ambiente, também ela, que teve muitos problemas já de meio ambiente, como eu falei, dos rios poluídos que eu presenciei e hoje estão limpos, ou também na época em que se explorava muito o carvão
em que toda a energia quase era gerada através do carvão, teve muita poluição. Eles acabaram com isso e estão levando um nível de vida melhor. Quer dizer, se investe, mas lá no final se ganha. Porque para colocar esses projetos em prática, precisam ser fabricados equipamentos, precisa se fazer obras, e isso tudo vai lá na frente gerar negócio para as duas partes, para os dois lados. E isso é o importante de um projeto desse. Muito bem. Quando você morou na Alemanha em que ano, Valdir? Sempre lembrando aí qual foi o ano que você Eu passou? morei de 1970 a 1980. E você vivenciou uma situação de cidades da Alemanha que chegavam a ter um nível de poluição, principalmente nos rios, como nós temos aqui na nossa região? Sim, eu morava na beira do Rio Reno. Quando eu cheguei lá em 1970, a água do Rio Reno parecia um café com leite, ou pior. E quando, em 1980, eu vim embora, a água estava transparente, como se fosse uma água tratada de torneira. Quando a gente chegava na Baixada do Reno, via aquelas grandes fábricas com chaminés enormes, aquilo tinha lavareiras de 50 metros. Isso em épocas, início de inverno, quando o clima ficava meio sem muito vento, sem muito ar, as pessoas chegavam até a andar com máscara ou um lenço no rosto para se proteger por causa da poluição do ar. Isso hoje não existe mais. Hoje essas lavareiras desapareceram, apenas tem um pequeno cano, talvez de 50 milímetros ou 100, onde sai um vapor bastante transparente e fino, que eu considero um cachimbo. Não tem mais poluição. E isso tudo é um fruto do trabalho de pesquisa, desenvolvimento e investimento. Estou conversando aqui com o empresário Valdir Riffel, que também é presidente da Associação Catarinense de Intercâmbio e Cultura, a ASIC. Nós vamos ao intervalo comercial, depois do intervalo retornaremos com essa entrevista. Estamos de volta com o programa Dirley Silva, recebendo aqui o Valdir Riffel, ele que é presidente da Associação Catarinense de Intercâmbio e Cultura, a ASIC. Nós estamos falando sobre a presença de 78 pessoas que vêm da Alemanha, integrando aí uma comitiva do âmbito comercial, político, tecnológico e cultural também, que chegam agora no dia 30 do mês de outubro e ficam até o dia 10 de novembro. Bom, no primeiro tempo, Valdir, nós falamos sobre essa situação relacionada ao meio ambiente e essa parceria que está acontecendo Brasil-Alemanha através da região ali de Karlsruhe, né, mais precisamente região de Karlsdorf, né, e Bruxelas ou de Karlsruhe? Karlsruhe. Brusque tem a parceria com Karlsruhe e Karlsdorf-Neudhardt com Guabiruba. Guabiruba, certo. Bom, o aspecto comercial, você esteve lá na Rádio Cidade conversando com a gente, conversou comigo e com o Rodrigo Santos e mencionou a possibilidade de alguns negócios também na área têxtil. Recentemente esteve aqui na nossa região um grupo da Alemanha falando na parte têxtil também. É possível acontecer alguma coisa também relacionada à parte comercial e principalmente na área têxtil, Valdir? Veja bem, a gente, quando inicia um trabalho desse, a gente normalmente não sabe o que realmente vai ser concretizado. O nosso desejo, o nosso sonho é partir mais agora para a área comercial. Por quê? Porque nós iniciamos o trabalho lá atrás, há muitos anos, na parte de amizade, de cultura, de intercâmbio de estudantes, de intercâmbio de estagiários, e esse processo ele já está todo consolidado. Agora nós achamos que é hora de partir e iniciar um trabalho comercial. Como agora, nessa época, nós estamos vivendo um período em que a situação cambial nos favorece,
acho que é válido a gente fazer um trabalho e juntar uma equipe e conversar sobre a possibilidade da nossa região poder exportar alguma coisa de produtos têxteis lá para a Alemanha, para todo o país, mas principalmente para a região de Baden, onde hoje a nossa região já é muito conhecida e as pessoas de lá gostam da nossa região, todos que vêm para cá. Então nós vamos ter um trabalho no dia 31, sábado à tarde, na CIB, onde foram convidados pela CIB empresas representativas do setor têxtil, que fabricam desde pijamas até calça jeans, passando por roupa de cama, passando por toalha felpa, por malha, camisetas, enfim, para representar o produto que nós fabricamos. E, por parte da delegação, nós temos, uma vez, as pessoas que estão vindo de Karlsruhe, da Câmara de Indústria e Comércio, e, de outro lado, nós temos as pessoas que estão vindo de Stuttgart, que é a capital de Baden-Württemberg, que são da área econômica e financeira. E, justamente, esses dois grupos vão fazer uma reunião, uma tarde de trabalho lá na CIB, com grupos de empresários e com a própria CIB, a própria direção da CIB, para buscar caminhos de como a gente possa, no futuro, abrir algum caminho para fazer uma exportação daqui. É lógico que sempre tem as duas flechas. Temos a flecha que vai e a flecha que vem. Então, quer dizer, podemos exportar produtos de um lado e importar máquinas modernas, atualizadas mundialmente, de outro lado. Eu creio que essa reunião com a CIB, ela com certeza vai nos abrir o horizonte em ver quais as possibilidades. Nós vamos ter pessoas lá que já têm experiência em exportação, nós vamos ter pequenas e médias empresas que não têm esse tipo de negócio, e aí vai se procurar em conjunto qual o caminho, como proceder. Uma ideia, por exemplo, que nós já trocamos através de e-mail e de telefone e de preparação de reunião, é de fazer um grupo de trabalho que possa, tendo o interesse, no futuro próximo, formar uma delegação daqui, com alguns empresários interessados, levando seus produtos, e eles lá prepararem uma rodada de negócio fechada, somente com compradores, para que essas empresas apresentem o seu produto. Já se fala sobre qualidade, sobre preço, sobre normas. Ali vai ser uma conversa de frente a frente. Acho que é o caminho mais curto e mais rápido para se conseguir fazer negócio. Então, esse é o objetivo principal dessa reunião. De que forma, de que maneira podemos agir para abrir esses caminhos e para talvez a gente aqui da região conseguir vender alguma coisa lá para a Alemanha, principalmente para o estado de Baden-Württemberg. Eu penso que agora me parece que isso está mais próximo em função dessa questão cambial, porque eu me recordo na penúltima visita que nós fizemos à Alemanha, que nós, inclusive teve pessoas da AMP sendo representadas, me parecia isso uma situação muito distante. O que eles estavam mais preocupados é não em comprar e sim em vender. Desta feita já se vê uma luz aí na possibilidade de se comprar por conta dessa questão cambial tão somente, Valdir? Também, mas existe um interesse muito forte por parte deles, principalmente deles que eu falo, do Sr. Egon Kleffens, do Dr. Christoph Schnaudigl, as pessoas que já tiveram várias vezes aqui na nossa região, que eles adoram, e eles têm em mente de que teria que ser possível fazer negócios com o pessoal da Alemanha. Eles acham que nós temos tecnologia, nós temos qualidade, nós somos de origem de pessoas trabalhadoras,
que fazem qualidade, que têm bons produtos. Precisamos, claro, competir com países baratos, mas temos um diferencial da qualidade do produto. E de outro lado, tem agora o diferencial cambial. E depois também entra o lado que é o lado emocional. Quem me diz que talvez não pagam um pouco a mais para um produto, sendo de descendentes da mesma região? A gente também tem essa tendência como ser humano, em sempre puxar um pouco mais para onde a gente tem ligação. Então eu vejo isso como um caminho de grande possibilidade. É claro que negócios não se faz com emoção, nem pelos lindos olhos, nem por uma linda paisagem, se faz com resultado e visando lucro. Isso é primordial no mundo dos negócios. Mas estamos tentando para ver se conseguimos algo. Bom, tivemos aí então a tua colocação sobre essa questão envolvendo meio ambiente, comércio e sobre essa possibilidade de parceria com a Unifeb, que você citou aí o Instituto de Tecnologia de Karlsruhe. Que tipo de parceria seria feita com a Unifeb? Nós tivemos há pouco tempo uma comitiva menor que veio do Karlsruhe Institut für Technik, que se chama KIT, é um dos maiores institutos de pesquisa e desenvolvimento do mundo. E essas pessoas, elas ficaram encantadas com o que viram aqui na nossa região. E a Unifeb, ela tem um contato muito próximo com o KIT. E nessa delegação agora também está vindo uma pessoa do Instituto Fraunhofer, que é uma das grandes mantenedoras do KIT. Então isso tudo está nos trazendo uma aproximação de alto nível, que possa trazer troca de técnicos, intercâmbio de professores a nível universitário e uma série de atitudes que uma instituição como a Unifeb só tem a ganhar. Então, por isso que mais uma vez está vindo o pessoal que já teve aqui, tem pessoas que estão nessa delegação que já tiveram aqui na metade do ano e que participaram das conversas da Unifeb e estão voltando justamente pelas boas expectativas que viram no momento em que estavam aqui. Quer dizer, eles querem dar andamento a esse projeto, a esse futuro projeto. Por isso que eles estão vindo novamente. E isso é importante e interessante para nós todos. Sem contar o intercâmbio que já existe entre estudantes de Guabiruba e Brusque com estudantes da Alemanha, né? Os de Guabiruba e de Brusque já voltaram, os da Alemanha estão chegando? Estão chegando agora, eles vão estar aqui já no final dessa semana. Certo. Vão participar domingo lá no Aimoré também. Mas eles não estão incluídos nesse grupo de 78, né? Não. Nós temos, na verdade... outra situação. Na verdade, nós temos agora, nós vamos ter, ao mesmo tempo, nós vamos ter a delegação oficial, nós vamos ter o coral de Neudhardt e nós vamos ter os intercambistas escolares. Certo. Nós temos 3 grupos em paralelo ao mesmo tempo na nossa região. Isso foi proposital, de trazê-los todos no mesmo tempo? Não, ou é coincidência. Coincidência. Claro que, como o grupo do coral já no início do ano programou uma viagem para Guabiruba para retribuir a visita que foi feita pelo Coral Cristo Rei, então montou-se também uma equipe e uma delegação de personalidades de várias áreas para chegarem aqui ao mesmo tempo juntos e fazer também uma confraternização no dia 1º lá no Aimoré, para que as pessoas tenham um contato mais entre famílias, entre pessoas. Mas o dos estudantes já é um programa consolidado que ele acontece anualmente nesse período. Os alunos de lá vêm para cá e lá em junho, quando é verão na Alemanha, os alunos daqui vão para lá. Quantos estudantes são no total? São 11 estudantes e 2 coordenadoras. 11 estudantes. Tanto 11 brasileiros, quando vão para lá, 11 de Brusque, 11 de Guabiruba, como também o contrário. Sim, né? sim. Inclusive, É sempre o mesmo número.
Qual foi me corrija se estiver errado, esse grupo está incluído agora escolas privadas, as escolas privadas aqui do município de Brusque, ou já é um outro intercâmbio? Esse ainda é um intercâmbio através da comunidade, através dos municípios, né, com as escolas. O que vai acontecer também agora, no dia 4 de novembro, nós vamos ter uma assinatura de convênio entre o Colégio Cônsul Carlos Renault e o Colégio Justus Knecht de Bruxelas. Está vindo aqui o diretor superior, já com o convênio pronto para ser assinado pela direção do Colégio Cônsul Carlos Renault e do diretor superior que está vindo do Colégio Justus Knecht de Bruxelas. Esse evento tem a intermediação da ASIC também, Valdir? Também, sim. Também tem? Também. Certo. Muito bem, nós vamos ao intervalo comercial e voltamos aí com o último bloco aqui do programa Estúdio Mais, programa de Irley Silva na TV Brusque, conversando com o Valdir Riffel, que nesse terceiro bloco vai trazer aí a programação, vai falar sobre o Coral de Noidar, que estará se apresentando aqui na nossa região de forma muito especial na Guabiruba. Depois do intervalo, a gente retorna. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa de Irley Silva. Esse é o último bloco do programa, conversando com o Valdir Riffel, falando sobre esse grande evento que vai acontecer aqui na cidade de Brusque e Guabiruba, com a presença da delegação da Alemanha. São 78 pessoas que estarão a partir do dia 30 até o dia 10 de novembro participando de uma série de encontros aqui em nossa cidade e também na cidade de Guabiruba. Fatos relacionados à área da política, da economia, da tecnologia, da educação e, é claro, da cultura também, como você já tem acompanhado aí pela imprensa de nossa cidade. Quem está conosco é o Valdir Riffel da ASIC. Valdir, vamos então a essa programação. O pessoal chega a partir de quando, fica até quando e qual é a programação, seja do pessoal ligado à área chamada oficial, que são as autoridades lá da Alemanha, e também as pessoas ligadas à área da cultura. Antes de falar da pessoa da oficial, esses 42 que vêm aí do coral, são todos do coral ou não, né? 40 são cantores. 40 são cantores? Sim. Puxa vida, não é coisa grande, hein? 40 cantores. Mas vamos começar então pelo lado oficial. A delegação oficial, ela chega em Brusque no dia 30, no final da tarde, e sai no dia 5 de manhã, cedo, para o embarque de volta para a Alemanha. É uma visita rápida, relâmpago. Dentro dessa programação do grupo, da delegação, nós temos, como eu já falei, alguns assuntos de recepção oficial, com assinatura de convênios, visita a empresas de Brusque, como a Irmãos Zen, a Irmãos Fischer, a San Cris, tem a reunião com a CIB, tem uma reunião muito importante em Florianópolis com a Secretaria de Estado de Assuntos Internacionais. Então, essa comitiva ela tem um trabalho muito árduo e uma programação muito apertada, até porque são poucos dias que eles vão estar conosco. E temos um feriado, segunda-feira, dia 2, que é um dia onde não se consegue trabalhar, mas mesmo assim a gente conseguiu encaixar no programa algumas coisas que são de trabalho. Temos de outro lado o grupo do coral, que vem também no dia 30, por volta de umas 16 horas da tarde, igual a delegação, e que vai direto para Guabiruba, vai ser recepcionada pelo prefeito, e de lá esse grupo do coral vai ser recepcionado pelas famílias que serão anfitriões desse grupo. As famílias vão receber os visitantes e vão levá-los para casa, e de lá em diante eles têm uma programação distinta da delegação. Eles vão fazer alguns passeios na região, eles vão
conhecer a nossa região, vão se integrar bastante com as famílias aonde elas vão ficar. Vamos ter então, no dia 1º, que é domingo, lá na Capela São Cristóvão, no Aimoré, uma missa às 10 horas da manhã, com a presença de 3 padres da Alemanha que estão vindo juntos com o coral, com os padres de Guabiruba, alguns padres convidados, e também não podemos esquecer de falar que estará junto também celebrando essa Santa Missa o cardeal D. Cláudio Rumes, que nos prometeu e já confirmou a presença naquele dia. Após a missa teremos um almoço por volta de meio-dia, onde estamos vendendo cartões antecipados. Esses cartões estão sendo vendidos até quarta-feira de manhã. Aí nós precisamos fechar para saber quantas pessoas nós teremos para preparar a cozinha. Nós não queremos que falte alimentação, nem que sobre. Então, eu gostaria até de divulgar alguns locais onde ainda é possível conseguir cartões para o almoço. O valor do cartão do almoço é de R$30 por pessoa, e nós temos esses cartões no Supermercado Carol, nós temos na SA Fashion, nós temos na loja Lady Lu no Aimoré, nós temos no Supermercado Keller no Aimoré, nós temos com a Rose da Rose Tour, nós temos no Carol, eu queria frisar mais uma vez, com a Rose também do Carol, nós temos com o Coral Cristo Rei, nós temos com os grupos de dança Alle Tanzen Zusammen, nós temos também com o grupo de dança Tutti Buona Gente, e nós temos com a própria diretoria da ASIC. Então nós temos vários pontos de venda, e esquecendo também com a dona Lídia, mulher do seu Edinaldo Souza, na rua São Pedro, onde funciona o canto em alemão, e eles também têm cartões à venda. Eu gostaria que as pessoas aproveitassem esses 2 dias e procurassem alguém desses grupos para que conseguissem um cartão para o almoço. Após o almoço, nós teremos apresentações culturais, folclóricas, de grupos de Guabiruba, com a participação do grupo do canto alemão, com a banda das Lebenslied do Aimoré. Vai ser uma apresentação bastante descontraída, as pessoas podem tomar sua cervejinha, fazer a sua conversa, interagir com os visitantes. É para ser uma tarde colorida, uma tarde bonita, uma tarde agradável, onde as pessoas possam conversar, se conhecer, trocar ideias, trocar e-mails, trocar telefone, enfim, para manter contato futuro. E depois nós temos ainda no dia 2, que é a segunda-feira, uma Santa Missa em alemão, aí celebrada pelo padre alemão de Karlsdorf, o padre Dr. Foner, às 10 horas da manhã, na matriz de Guabiruba. Além dessa programação aí, a programação do pessoal oficial. Eles vão chegar em Brusque na mesma data que os 42 do coral? Na mesma data e praticamente na mesma hora, porque todos chegam junto no mesmo tempo em Florianópolis. Eles, inclusive, nesse contato com o governo do estado, é para alguma assinatura ou apenas um contato formal? É uma visita formal do Ministério de Economia e Finanças de Baden-Württemberg com a Secretaria de Assuntos Internacionais de Santa Catarina. É uma situação que é muito clara para quem conhece esse trabalho que o Waldir Riffel faz, e a ASIC aqui na nossa região, esse intercâmbio com a Alemanha, que tem um braço desse trabalho aqui no Brasil, que é o Waldir e outras pessoas, naturalmente, e na Alemanha o seu Egon Klenfels, da BSG. Né? Justamente. É sempre bom perguntar, só para deixar claro isso. Isso tudo acontece graças a esse contato e essa vontade que o seu Egon e as pessoas têm lá, porque você falou no segundo bloco em relação à parte comercial, né? Você disse que às vezes tem que ter um pouquinho de, quis dizer assim, tem que ter um pouquinho de coração, de sentimento para a coisa acontecer, né? Eu acho que isso é um grande ingrediente para que tudo isso aconteça, né?
Esse é um grande desejo do Egon Cleffens, muito amigo da gente. E, na verdade, para quem não sabe, o senhor Egon Cleffens, ele foi prefeito de Karlshof-Neutal durante 25 anos. E numa visita minha lá na prefeitura, eu coloquei para ele da minha preocupação de futuro. Quando nós não estivermos mais, como vai ficar essa relação Brusque, Guabiruba, Karlshof-Neutal, Karlsruhe, Baden, enfim, Alemanha. E, para minha surpresa, quando ele se aposentou, ele criou lá uma associação com a abreviação BSG, que é Badische Südbrasilianische Gesellschaft, e pediu para que a gente aqui montasse também uma associação que nós chamamos de Associação Catarinense de Intercâmbio e Cultura, abreviado ASIC, para que as duas agremiações trabalhassem em conjunto e interagissem diretamente sempre nesses contatos e procurassem provocar essas visitas, esses contatos, para que aconteçam essas programações dessas delegações. O Cleffens e eu, nós estamos trabalhando nisso aqui há meio ano. Nós estamos preparando, nós estamos afinando. Ele entra em contato com as instituições de lá, eu entro em contato com as instituições daqui. Você tem que falar com o prefeito, tem que falar com vereadores, você tem que falar com o deputado, você tem que falar com o governo do estado, você tem que falar com empresários, tem que falar com instituições da CIB, Unifeb e tal. E o mesmo trabalho é o dele lá. E ele, com seus quase 75 anos, ainda tem um pique invejável. Bom, deixa claro uma coisa, o seu Egon, ele foi prefeito de Karlshof durante quantos anos, Valdir? 25 anos, até se aposentar. 25 anos, ele é do Partido Social Democrata, sim, que lá como é que se escreve? Eu não sei qual, mas é Partido Social... SPD, SPD. Isso, exatamente. Sozialpartei Deutschland. Enquanto que o, digamos assim, entre aspas, adversário dele, né, adversário político dele, que agora foi reeleito no início do ano, se não me falha a memória, o nosso amigo, o Sven, né? Sven Weigt, com 94,5% dos votos. Ele foi reeleito prefeito de Karlshof. De outro partido. Como? De outro partido, sim. Ele é da União Democrática Cristã. Certo. É Democrática Cristã. E mais uma curiosidade para se ver como essas questões políticas estão completamente, não são nada importantes quando se trata disso que nós acabamos de conversar aqui. Eles não misturam. O administrador do distrito de Karlsruhe, que é o distrito irmão de Brusque, o Christopher, né? Christoph Schnaudiger. Isso. Ele foi reeleito agora no mês de julho, dia 23, com 94% dos votos. O Sven foi eleito com 94,5%. E o Christoph com 94% dos votos. Eu não me lembro qual é o partido dele, eu acho que é... Ele não tem partido. Ele não tem partido? Ele não tem partido. Ali, para ser o presidente, para ser eleito presidente da regional, a pessoa se candidata e os 32 municípios e comunidades, que escolhe? Eles têm por volta de 92 ou 94 votos, pessoas que formam esse grêmio, esse conselho, e elegem uma pessoa como presidente. É como se fosse a nossa Secretaria de Desenvolvimento Regional. Então, esses 32 prefeitos dessas comunidades, dessas cidades, e mais as outras pessoas que fazem parte desse conselho regional, eles elegem uma pessoa. O Dr. Christoph Schnaudiger já era o presidente por 8 anos, o mandato é de 8 anos, como de prefeito também, e ele se candidatou para a reeleição. E ele fez esse percentual desses votos. Isso é um sinal que, quando se trata para o bem comum, ele sempre fica acima das questões partidárias, políticas, enfim. Acho que temos muito que aprender com isso. Com certeza. Eu me recordo daquele prefeito,
Vamos ver se eu tento me lembrar aqui a cidade, Valdir. Só uma coisa. Isso não quer dizer que todos nós não devemos defender uma bandeira partidária, política, normal, democraticamente, com respeito e, acima de tudo, quando o interesse é comunitário, o partido fica abaixo do interesse comunitário. Mas são números assim que assustam, né? 94% de uma votação, quer dizer... Faz um bom trabalho, ninguém contesta, né? É reconhecido. É o reconhecimento. Como é que se chama aquele prefeito, não me recordo da cidade, que nós fomos uma espécie de jardim botânico que tem lá. Ele morou no Brasil, fala português, inclusive. Sim. Morou em Brasília durante muito tempo. Dr. Wolfgang Miller. Isso. Ele morou em Brasília ou... Ele morou em Brasília durante alguns anos. Ele faz parte de uma agremiação Brasil-Alemanha. Ficou muitos anos aqui no Brasil, né? Ficou, fala bem o português muito bem. Sim. Impressionante como o português dele não diria perfeito, mas é muito próximo disso. Bem, Valdir, o nosso agradecimento mais uma vez por ter vindo aqui na Rádio Cidade e relatado para os nossos amigos telespectadores dessa importante visita das pessoas da Alemanha aqui na nossa região. É sempre muito importante nós recebermos bem. Tenho certeza que isso vai acontecer. E as pessoas que quiserem colaborar aí nos eventos que acontecem, o Valdir vai mais uma vez repassar aí os contatos, Valdir, para quem quiser comprar o cartão aí para os eventos. Pode repetir, por favor? Agradeço pela oportunidade de poder falar para todos os telespectadores e convido mais uma vez para participarem do dia 1º, que é um evento aberto ao público e que nós temos um buffet no almoço, onde a gente vende os cartões antecipados, mais uma vez, com todos os grupos folclóricos de Guabiruba, que são o Alle Tanzen Zusammen, Tutti Buona Gente, das Lebenslied, que é com a diretora Fernanda, aí nós temos no supermercado Carol com a Rose, nós temos com a SA Fashion, nós temos com o supermercado Keller no Aimoré, nós temos também com a loja Lady Lu no Aimoré, temos com a própria diretoria da SIC, e também temos com a dona Lídia de Souza, na rua São Pedro, onde funciona o Alemão Encanto. Eu espero a presença de todos, espero que tenhamos um bom tempo, que o nosso tempo melhore, para que nós possamos ter um belo dia de festa e um encontro badense daqueles como só se faz em Guabiruba. Muito obrigado. Essa aí do encontro Badenzen foi para realmente fechar com chave de ouro. Obrigado, Valdir. Obrigado. Conversamos com Valdir Riffel, presidente da Associação Catarinense de Intercâmbio e Cultura. Grande abraço e até o próximo programa com um assunto de interesse da nossa comunidade. Até mais.